Meus queridos irmãos, amados amigos, que juntos possamos agradecer nesta manhã por estarmos juntos caminhando há tanto tempo, vencendo mais um mês de trabalho, de reflexões, convidando a todos a não perder essa sintonia que já foi estabelecida para que todos nós possamos receber sempre da misericórdia dos bons espíritos o amparo que tanto necessitamos. Hoje nós vamos ler Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão para ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra, julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, e a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador, sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganasse relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julga isentas de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para elas, para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pelas bases os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no
portanto, certos de que, matando um homem, matariam a ideia. Essa, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face aos mais escarniçados inimigos, aqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque a subvertia crenças seculares a que eles se apregavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque com a verdade sobrelevava-se as que procederam. Nós vamos parar por aqui, por ser um capítulo maior. Nós vamos, então, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que Ele possa nos envolver em vibrações de amor, a fim de que todos nós possamos refletir nas suas lições e que elas possam calar profundamente em nossos pensamentos. Mestre Senhor, ajude-nos a sentir o valor da sua mensagem em nossa vida. Ajude-nos, Jesus, a sentir todo o amplexo de luz que nos envolve e que nesta manhã nossos pensamentos possam estar direcionados à sua figura excelsa, a fim de que todos nós sintamos o valor do bem em nossa vida. E que este amor, Jesus, se estenda aos doentes dos hospitais, às crianças, aos velhos, a tantos sofrendo, Jesus, passando pelas suas dores, e que são dores que bem sabemos que são dores que nos transformam, dores que nos renovam, dores que ampliam o nosso olhar pela fé e pela imortalidade. Assim, certos de que jamais fomos desamparados, é que iniciamos este Evangelho rogando dessa equipe generosa e amiga o amparo para todos nós. Meus queridos amigos, eu hoje gostaria de começar, porque quando Jesus vem nos trazer, não vem trazer paz, mas a divisão, nós vamos ver que, por que Jesus nos trouxe esse ensinamento traduzido no pensamento de Mateus e Lucas, quando ele diz que eu não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz aos lares. E Jesus está nesse momento nos referindo que a paz não é essa paz ociosa. Ele nos diz, nessa mensagem, Kardec nos coloca aqui, não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa, vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? É preciso saber qual é a essência disso. E Emmanuel nos traz, no caminho Verdade e Vida, uma lição muito expressiva, que é a espada simbólica. Então, ele nos diz que o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Nós temos visto isto, né, meus irmãos? Paz para nós é ociosidade, é vida boa, e não uma boa vida. A vida boa é aquela que nós mergulhamos nas ilusões. Uma boa vida é aquela da renúncia, do sacrifício, do esforço, para que nós possamos renunciar a tantos prazeres, tantas ilusões, para aprender a amar aqueles espíritos que compõem nossa família, mesmo com tantas dificuldades, com personalidades diferentes, nós
precisamos ter outros olhos. Não ver mais os comportamentos externos, mas sentir a necessidade de reeducar os pontos essenciais da personalidade deste espírito. Então, é importante que a gente possa pensar que as palavras de Jesus têm um sentido diferente daquilo que muitas vezes nós interpretamos, né? Nós não vamos entender de forma alguma que Jesus veio à Terra para fazer qualquer blasfêmia. Muito pelo contrário, ele veio nos ensinar a perceber, a refletir no nosso comportamento, no nosso compromisso, na nossa missão, que é uma missão de paz. De paz quer dizer, a nossa missão é de reconciliação. Então, nós vamos ver que num lar, como nos diz o Evangelho, tem muitas ideias contrárias, com pontos de vista diferentes. Isso é natural, porque nós não somos iguais. E cada um dos nossos familiares, eles já percorreram um caminho, uns com grandes construções, outros com menos construções e outros com nenhuma construção ainda. Então, o Emmanuel nos mostra que o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, aprodecendo na ociosidade e ausentando-se no movimento da vida. Olha quanto isso é grave. Muitas vezes nós ficamos tão parados, a gente escuta isso, como é que vai? Estou aqui, a vida me leva, estou levando a vida. A vida é um movimento interno do nosso ser, do nosso pensamento. Cada um constrói a vida que lhe é possível pelo esforço. Muitas vezes nós usamos de palavras que mostram um lado que nós, às vezes, nunca tínhamos percebido. Então, é preciso que a gente sempre entenda o que Jesus veio nos trazer. Ele trouxe consigo a luta regeneradora. Jesus veio nos mostrar a força do trabalho, a força moral, a responsabilidade que ele tinha com Deus e diante de seus irmãos. E por isso que ele mostra uma espada simbólica do conhecimento. E este conhecimento é o conhecimento interior, que é revelado pelas leis de Deus, a fim de que todos nós possamos iniciar a batalha do nosso aperfeiçoamento moral. E esse aperfeiçoamento moral, ele começa por nós mesmos, na nossa intimidade. É aquilo que o nosso caríssimo professor Eurípides tem nos ensinado, é conhecer o ser espiritual que nós somos. É por meio deste olhar para o espírito que somos, para esse ser espiritual, é que nós vamos nos conhecer, desvendando as nossas lutas, as dificuldades de cada um, as suas construções, a sua fé, para que nós possamos, assim, sentirmos a grandeza de um planejamento reencarnatório, reconciliando com todos aqueles que chegam à nossa família. E eu vejo aqui, quando ele fala da sogra com a nora, do genro com a nora, né, com o sogro, a gente precisa tirar essa rotulação, porque esses espíritos vieram porque têm compromissos com a nossa família, conosco. Às vezes, nós podemos auxiliá-los a tirar os tampões do seu olhar para ver a grandeza de um cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, sem impor, sem forçar, mas pelo exemplo, pela postura. Então, é importante que cada um de nós possamos compreender o que o Evangelho está nos propondo. E aqui ele fala: toda ideia nova forçosamente encontra oposição. E nenhuma há que se implante sem lutas. Claro,
Nós vimos isso com Jesus, quando desde o convite que ele fez aos filhos de Zebedeu, quando Sara, logo já entusiasmada pela sua vaidade, pelos seus interesses, por suas ilusões, pede a Jesus que coloque um dos seus filhos à esquerda e à direita. E Jesus lhe faz uma pergunta que ela não soube responder. Será que eles estão preparados para sorver o meu cálice? Porque cada um de nós temos um cálice para sorver. E esse cálice, muitas vezes, ele é auxiliado por aqueles que estão na nossa família, por aqueles que chegam, por aqueles que enfrentam os desafios conosco, por aqueles que também pensam diferente, mas nos respeitam e exemplificam, às vezes, muito mais do que nós que conhecemos Jesus e assim não procedemos. Então, o Emmanuel nos mostra, né, que desde o seu ensinamento, Jesus veio instalar o combate da redenção no planeta Terra. Em todos os sentidos, Jesus, ele não criticou, não julgou, não ficou falando palavrões, não revoltou, não vingou, porque ele veio trazer a paz divina. E a paz divina ela é recheada do conhecimento, da tolerância, da paciência, da benevolência. Então, nós vamos ver que todos nós, que hoje abraçamos com um ensinamento divino, nós precisamos estar na frente dessa batalha, porque é uma batalha sem sangue, mas é uma batalha de ideias, é uma batalha destinada à iluminação do caminho humano. Nós precisamos saber trazer a palavra de Jesus nas nossas falas, para que a gente não venha ferir o bom senso do outro, mas que a gente sempre respeite e não caiamos em forma alguma em discórdia e nem em contenda. Então é preciso que a gente vê que todos os ensinamentos, eles têm uma base sólida, e esses ensinamentos, eles vão nos mostrar o futuro, a vida futura, para que nós possamos compreender que os embates da vida são apenas estímulos às nossas grandes mudanças. E há mais de 20 séculos vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. E é o que nós falamos, né, na lição passada, os que dormem são os mortos, que não estão aproveitando as oportunidades que Deus tem nos concedido. E muitas vezes, né, quantos caminham conosco buscando a mentira? E quando nós mentimos, nós também construímos uma paz ociosa, que é desviada da luz, porque a mentira nos desvia da verdade. E muitas vezes nós fugimos de nós mesmos. E às vezes podemos até adoecer e precipitar a nossa morte, o nosso desencarne. E é por isso, gente, queridos irmãos, que Jesus é considerado o príncipe da paz, porque foi ele que trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesma a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses são os nossos desafios. Nós precisamos trabalhar muito conosco para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos em caminhada, sustentando nos seus corações a verdade, para que o sustentáculo da paz sublime edifique no pensamento dos homens a boa vontade, a sinceridade. Acho que isso tem um valor inestimável. Nós precisamos saber que tudo aquilo que Jesus nos trouxe é para que nós possamos acordar, despertar. É preciso que a gente entenda que tudo que o Cristo veio semear em nossos pensamentos, nós precisamos regar com muito amor, para que essas sementes possam crescer, florescer, e cada um de nós temos que perguntar: por quê?
que nós ainda não temos uma fé que me sustenta, que me renova. São situações que compete a cada um fazer as suas reflexões mais íntimas nesse sentido, nessa lição grandiosa do dia da manhã de hoje. Nós agradecemos a Jesus por tudo que Ele tem nos dado com tanto apreço, a paciência de nos auxiliar, pedindo aos benfeitores amigos, aos irmãos espirituais que nos transmitam passe, dando-nos força, serenando os nossos pensamentos e que essas energias nos ajudem a mudar o movimento da vontade para acordar e despertar a nossa consciência. Mestre Jesus, fluidifica as nossas águas para que elas possam nos abastecer, como o Senhor ofereceu a água à mulher samaritana. E dessa forma, estendemos as nossas rogativas aos nossos familiares para que eles sejam beneficiados, tal como acabamos de ser. E que a paz divina entre e penetre no coração de toda a humanidade. Muito obrigado, Jesus. Que a paz e a esperança estejam conosco. O abraço amigo e fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.